Shalom Israel, Shalom Israel. Esse aqui é mais um vídeo que a gente vai estar fazendo. E o título desse vídeo vai ser Voz daquele clamando no deserto, certo? O que a profecia fala e o entendimento do que ele veio clamando e quem é ele, certo? Então vamos lá. Primeiro nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 3 e versículo 3. Livro de Mateus, capítulo 3 e versículo 3. E fala: porque este é anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto, prepararei o caminho do Senhor, e fazei planos os seus caminhos. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a voz do profeta, ele vai fazer o caminho do Senhor, que ele possa pregar todas as profecias, parábolas e todas as coisas que vai acontecer no futuro. Ele vai fazer esses caminhos planos, entendendo? Então vamos lá. Para nós ter um entendimento melhor, a gente vai para outro preceito, certo? Esse que é o livro de Lucas. Por que a gente vai para Lucas? Porque Lucas teve um entendimento melhor dessa profecia, certo? Esse aqui é o livro de Lucas, e capítulo 1 e versículo 3. E fala: pareceu-me bem também a mim, tendo perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas, escrevê-las em ordem a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Tá entendendo? Então o São Lucas teve um entendimento melhor. E agora a gente vai para Lucas 3 e 3. E fala: e ele percorreu toda a região ao redor de Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto, prepararei o caminho do Senhor, faça os seus caminhos retos. Certo? Versículo 5. Todo vale se encherá, todo monte e colina será reduzidos, e que o torto será feito reto, e os caminhos acidentados serão aplanados. Isso quer dizer que todo mundo que tem pecado, todo mundo que tem algum tipo de imperfeição, vai ser perfeito naquele dia. A gente tem que repreender pelos pecados. Tá entendendo? Isso é que o filho de Zacarias veio para fazer. João Batista, certo? Agora a gente vai para Isaías para ver a profecia, e depois a gente vai para outra profecia, só para ter mais entendimento e mais uma testemunha. Então, esse aqui é o livro de Isaías. Me aguarde, perdão. Esse aqui é o livro de Isaías 40 e versículo 3. Livro de Isaías, capítulo 40 e versículo 3. E fala: a voz daquele que clama no deserto, prepararei vós o caminho do Senhor, fazei reta no deserto uma estrada para nosso Deus. Então essa é a mesma profecia que a gente leu em Mateus 3 e Lucas 3. Tá entendendo? Seguindo: todo vale será elevado, e todo monte e colina será rebaixado, e o torto será feito reto, e os lugares ásperos planos. E a glória do Senhor será revelada, e toda a carne verá juntamente, porque a boca do Senhor tem falado isto. Então,
quando fala versículo 3, isso aí a gente já explicou. Agora o 4 fala: todo vale será elevado, né? Um vale é o que? É um pedaço de terra entre duas montanhas. Isso aí é um vale, então é o mais baixo. Nesse sentido, o vale é Israel. Ele fala: todo vale será elevado. E quando você eleva alguma coisa, você levanta, certo? E fala: todo monte e colina será rebaixada. E os montes e colinas, hoje em dia, todos os reinos das outras nações. E todo mundo que é orgulhoso, e todo mundo que fala contra Deus, certo? Esses são os montes e colinas que serão rebaixados. E fala: e o torto será feito reto. Isso significa que se você tem alguma imperfeição, se você repreender pelos seus pecados, naquele dia você será feito perfeito. E fala: e os lugares ásperos, planos. É a mesma coisa, certo? Agora vamos pular para Malaquias 3, porque essa é onde a profecia, ele é o segundo testemunha depois de Isaías, certo? Então, Malaquias 3 e Malaquias 3 e 1, e fala: eis que eu enviarei meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. E o Senhor, a quem vós buscais, virá de repente ao seu templo, até o mensageiro do pacto em quem vós deletais, e eis que ele virá, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa é a mesma profecia que a gente já leu em 3 preceitos diferentes, certo? Então agora a gente vai pular para outro versículo no mesmo livro de Malaquias, né? Para nós ver quem que é esse profeta, certo? E fala: isso aqui é o livro de Malaquias 4 e 5. E fala: eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor, certo? Então, essa profecia vai ser cumprida, né, no tal Novo Testamento, porque até então não tinha um Novo Testamento. Então a gente vai ler sobre isso agora. Vamos para o livro de Mateus 11. E 7, certo? A gente já leu em Mateus 3 o que João Batista veio para fazer, certo? Desculpa. Mateus 11 e 7. Então vamos lá. Esse é o livro de São Mateus, capítulo 11 e versículo 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: o que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que foste ver?
um homem trajado de roupas finas? Eis que os que vestem de roupas finas estão nas casas dos reis. Mas o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta, porque este é aquele de quem está escrito. E aonde está escrito? No livro de Isaías, no livro de Malaquias, certo? Porque até entanto, quando Jesus estava nascendo, quando Jesus estava andando na terra, eles não tinham o Novo Testamento. Então, é isso que ele está se referindo. E fala, eu vou ler de novo o versículo 10. Esse é o livro de Mateus, capítulo 11, versículo 10. Porque este é aquele de quem está escrito: eis que diante a tua face eu envio o meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Certo? Então, Jesus já sabia quem que era o mensageiro. Versículo 11. Na verdade, eu vos digo, dentre dos nascidos de mulheres não apareceu um maior do que João, o Batista. Então esse é o profeta. Esse é o profeta Elias. Tá entendendo? Contudo, aquele que é o menor no reino do céu é maior do que ele. E desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino do céu sofre violência, e os violentos o tomam pela força. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E vós quiserdes aceitar, este é Elias, o que havia de vir. Tá entendendo? Mas até entanto, eles não tinham sabedoria dessa parábola, né, dessa profecia, certo? Por isso que ele fala em versículo 15, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E você tem que entender também que naquela época eles não tinham a compilação da Bíblia toda, tá entendendo? Eles tinham alguns livros, eles tinham o tal Antigo Testamento, as leis de Moisés, os profetas, os livros dos profetas, tá entendendo? Eles não tinham tudo escrito em versículos e tudo fácil de obter, você tá entendendo? Então eles tinham que realmente estudar e ler para compreender isso. E como isso era uma profecia e uma parábola, os discípulos não entenderam o que ele quis dizer, tá entendendo? Mas só que mais para frente a gente vai chegar nisso, certo? Então agora vamos para Lucas 16 e 16. E fala, esse aqui é o livro de São Lucas, capítulo 16 e versículo 16. E fala, a lei e os profetas durarão até João. Desde este tempo o reino de Deus é pregado, e todo homem esforça para entrar nele, certo? Então, se o reino de Deus se o reino de Deus é pregado, certo? Que essa é a profecia que João Batista veio para nos dar. Então a gente tem que esforçar para entrar nele, certo? E a gente vai ver o que isso significa. Agora vamos para o livro de Mateus 17 e 10. Né? Esse aqui é o livro de São Mateus, capítulo 10 e o livro de Mateus, capítulo 17 e versículo 10. Livro de Mateus, capítulo 17
e versículo 10. Esse aqui era o que ele estava falando no livro de Mateus, certo? No livro de Mateus, quando ele falou para os que têm ouvidos, ouçam, né? Porque isso foi uma parábola, foi uma profecia. Aí agora, os discípulos estão perguntando a Jesus, né? Então vamos lá. E fala, Mateus 17 e 10. E os seus discípulos perguntaram-no, dizendo, por que dizem então os escribas que Elias deverá vir primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurar todas as coisas, certo? Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim eles farão também sofrer o Filho do Homem. Então compreenderam os discípulos que lhes falará de João Batista. Então quer dizer, quando João Batista apareceu clamando no deserto, e o que aconteceu com ele? Certo? Ele foi decapitado, né? Eles mataram ele. Por isso que eles não entenderam quem que ele era, certo? E agora, né? Agora a gente tem que descobrir o que ele veio para fazer, certo? Então vamos para o livro de João. Livro de João 1. Deixa eu ver aqui. Livro de João 1 e 19. Certo? Livro de João 1 e 19. E fala: este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram os sacerdotes e os levitas de Jerusalém, lhe perguntaram, quem és tu? Porque até então nem o João Batista não sabia, e nem os profetas e os escribas, como a gente acabou de ler, nem eles sabiam quem ele era, certo? Então aqui a gente vai descobrir. Aí fala, versículo, esse aqui é o livro de João, primeiro capítulo, versículo 19, e fala, este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram os sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem, quem és tu? E ele confessou, e não negou, mas confessou, eu não sou o Cristo. E eles lhe perguntaram, então quem és? És tu, Elias? E ele disse, eu não sou. És tu o profeta? E ele respondeu, não. Porque a gente não sabe quem que a gente é na nossa vida passada, tá entendendo? Só Deus sabe. E aqui na terra, quem era mais próximo de Deus era Jesus. Então ele sabia quem era o profeta Elias na regeneração. Era João Batista, certo? E fala, e eles disseram-lhe, quem és tu? Para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que tu disses de ti mesmo, certo? Isso aqui são os sacerdotes e os levitas, certo? Porque os fariseus mandaram eles para interrogar ele, né? E ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que foram enviados eram dos fariseus. E eles perguntaram-lhe, dizendo, por que então tu batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu, dizendo,
Eu batizo com água, mas está um em frente de vós, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após de mim, que está falando de Cristo, que antes de mim, cujos calçados eu não sou digno de desatar as correias, certo? Então ele se rebaixou e reconheceu a glória de Jesus, certo? Isso é uma coisa que poucos de nós faz, você tá entendendo? Porque muitas pessoas são orgulhosas. João Batista não era orgulhoso. Ele reconhece quem é Jesus, ele reconhece quem é Deus, ele sabe se manobrar e sabe se relatar como um israelita, certo? E tudo tem ordem, né? Então a gente vai ver o que ele veio clamando agora, porque agora a gente já descobriu quem que é o profeta. O profeta era Elias, e na regeneração ele é João Batista. Então agora que a gente descobriu isso, agora a gente vai ver o que ele estava clamando, certo? Vamos para Mateus 3 e 11. O livro de São Mateus 3 e 11. E fala, é isso que ele estava fazendo lá. E fala: eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, certo? Então, o que é água? Porque hoje em dia os cristãos, eles acham que é só ir lá na piscina, ou no rio, ou no mar, ir lá e se quase afogando, certo? Quase se afoga no mar ou na piscina e sai da piscina, mas eles não entendem o percurso espiritual, tipo, dessa ação, que não só na época de João Batista era espiritual, mas como carnal também. Ele realmente estava lá, né, submergendo as pessoas no Rio Jordão, mas tinha um significado espiritual sobre isso. Então vamos lá descobrir o que é quando fala, igual aqui no versículo 11 do capítulo 3, que fala: eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, certo? E o que é água? Vamos lá. Esse aqui é o livro de João, a gente vai pular agora e marca, pode deixar marcado, segura Mateus 3 e 11, a gente vai voltar para ele. A gente vai pegar algumas escrituras aqui para ver o que realmente esse versículo significa, certo? Esse aqui é o livro de João 7 e 37. Para explicar mais o que vai acontecer e o que é a água de arrependimento, né? Esse aqui é o livro de João 7 e 37. E fala: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em seu pé e clamou, dizendo: se algum homem tem sede, deixa-o vir até a mim e beber. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva, certo? E é isso que ele quis dizer. Mas a gente tem que descobrir o que é essa água viva. Então agora vamos para Isaías 55 e 1. E você sempre tem que lembrar, porque é preceito após preceito, certo? É assim que a gente ganha entendimento bíblico. Então esse é o livro de Isaías 55 e 1. Isso aqui, e esse preceito aqui é para todos os pastores, para todos os bispos, para todas as igrejas hoje em dia que sempre vende a palavra. Se você não tem dinheiro, você não pode ir lá e receber a palavra.
E tem algumas igrejas que tem até caixa eletrônico para você sacar dinheiro, para você deixar dinheiro lá, certo? Porque eles clamam que as leis não existem, mas recebem dízimos. Então tem alguma coisa de errada. E esse preceito aqui corta isso daí tudo, porque a palavra não é para ser vendida, né? Então vamos lá. Esse aqui é o livro de Isaías 55:1 e fala: ó, todo o que está sedento, vinde às águas, e o que não tem dinheiro, vinde vós, comprai e comei. Sim, vinde, comprai vinho e leite sem dinheiro e sem preço, certo? Então, essas águas que Isaías está falando, que são as águas viventes, essas águas não é para ser vendida. A palavra não é para ser vendida. E se essas águas e a palavra não é para ser vendida, como que as igrejas vendem a palavra de Deus? Certo? Mas esse aí é outro assunto, né? Então vamos para Provérbios 5:15. Certo? Esse aqui é o livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 15. E fala: bebe águas da tua própria cisterna, e as águas correntes do teu próprio poço. Certo? Quando você descobrir o que são as águas, porque as águas significa sabedoria. Então, quando você bebe das suas próprias águas, da sua própria cisterna, isso quer dizer que você tem que ler e receber sabedoria do seu próprio povo, que nesse caso nós somos Israel, os filhos de Israel, tá entendendo? E a sabedoria que ele recebeu foi o que? Foi as leis e os mandamentos, certo? Então, mas nós vamos descobrir isso. Então vamos a João 4:10. E a gente tem que ir em todo lado da Bíblia para descobrir, certo? Porque a gente não pode só ficar lendo igual um livro normal, né? Esse aqui é o livro de João. Esse aqui é o livro de João, capítulo 4 e versículo 10. E fala: Jesus respondeu e disse-lhes... Bom, o contexto disso aqui é o seguinte: isso aqui é a mulher samaritana que foi no poço, certo? E só para nós ter um pouco de contexto, eu vou ler um pouquinho mais acima. Vamos começar no versículo 6, que fala... Isso aqui é o livro de João, capítulo 4 e versículo 6, e fala: ora, o poço de Jacó estava ali, certo? Por isso que em Provérbios 5:15 fala: bebeis águas da sua própria cisterna, né? E como essa é a cisterna de Jacó, espiritualmente isso quer dizer as leis e os mandamentos, as águas viventes, certo? Mas a gente nunca, nos tempos antepassados, todo o povo tinha sua própria cisterna. Você não podia ir lá em Jordão e querer pegar a água de Ismael. Você não podia ir lá na terra de Édom e querer pegar a água do poço dos Edomitas, tá entendendo? Cada povo tinha suas próprias cisternas. E fala: ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço, e era cerca da 6ª hora. Então veio uma mulher de Samaria para tirar a água. Disse-lhe Jesus:
dai-me de beber. Pois, versículo 8, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos, certo? E isso daqui também desanula o fato que o povo de Samaria era gentil. Porque a gente vai ver aqui agora. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é que tu diz, dá-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que Jacó, o nosso pai? Por que a mulher samaritana falou isso? Porque ela também era uma israelita. Por que ela chamou Jacó de pai? Porque ela é uma israelita. Certo? Eu vou começar aqui do começo. Livro de João 4, capítulo 4, e versículo 12. És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e seus filhos, e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente. Por quê? Porque a gente toda hora tem que beber água, certo? A gente tem que beber água constantemente. Mas o que ele quis dizer? Nós vamos ver no versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, quando você tem sabedoria das leis e os mandamentos, e você sabe que você é um israelita, você sempre vai ter as águas viventes, certo? Você nunca vai ter sede, porque as águas são sabedoria. Se você sabe que você é um israelita e segue as leis, então você nunca vai ter sede, certo? Então agora vamos para o livro, e a gente vai pegar mais alguns preceitos nisso. Vamos para o livro de Abacuque, capítulo 2, versículo, deixa eu ver aqui, versículo 14. O livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 14, certo? E fala: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Tá entendendo? Então, igual as águas que cobrem o mar, vai ser igual a sabedoria, certo? Vai ser igual a sabedoria do conhecimento da glória de Deus. Então, se as águas do mar representam a glória da sabedoria, o conhecimento da glória do Senhor, então as águas representam o que? Sabedoria, certo? E conhecimento. A gente tem mais preceitos. Vamos para Zacarias agora, só para sustentar esse preceito. Esse aqui é o livro de Zacarias 14 e 8. Agora isso aqui é uma profecia também, certo? Esse aqui é o livro de Zacarias, capítulo 14 e versículo 8. E fala: e acontecerá naquele dia que águas vivas sairão de Jerusalém. Por que as águas vivas vai sair de Jerusalém? Porque é lá que Deus se estabeleceu as ordens, os mandamentos
e todos os estatutos, tá entendendo? Porque de lá que vai sair a ordem do mundo, de lá que vai sair o controle, porque Jesus vai estar reinando, os israelitas vai estar de volta ao controle no mundo, tá entendendo? Tudo vai ser em ordem, nada vai ser fora do lugar, igual é hoje em dia, tá entendendo? Então fala, e acontecerá que naquele dia que águas vivas sairão de Jerusalém, metade delas para o mar anterior e a metade delas para o mar posterior. Ou seja, as águas vão ir para todos os lados, para um lado do mundo e para o outro lado do mundo, certo? E fala, no verão e no inverno isso acontecerá, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um Senhor e seu nome será um, certo? Isso daí é um vídeo completamente diferente, um assunto completamente diferente, mas o ponto é que as leis e os mandamentos e todas as ordens vai sair de Jerusalém, certo? Vai sair de Israel. E todas as nações, todos os povos do mundo vão ter que seguir, certo? Isso daí é o plano final de Deus. E eu sei que a gente está no fundo do poço agora, eu sei que a gente está abaixo de todas as nações, a gente não tem nenhuma terra, a gente não tem uma língua, a gente tem os nomes, as línguas, e tudo que a gente tem pertence aos nossos opressores agora, tá entendendo? Mas nesse dia aqui, isso tudo vai ser ao contrário. Tudo vai ser de Israel, a nossa língua de verdade vai ser restituída, tudo vai ser ao contrário do que é agora, tá entendendo? Tudo vai ter leis e mandamentos e ordem, certo? Vamos agora para ver que até no Antigo Testamento, quando Deus falou para Moisés liberar os filhos de Israel do Egito, até lá Jesus estava com eles. Por isso que Jesus falou isso para a mulher samaritana, que a água que eles beberem dele, eles nunca terão sede, certo? E foi por isso que ele falou isso, porque ele já sabia que se você dá água ao homem, ele sempre vai ter sede, mas as leis e os mandamentos, você nunca terá sede novamente, certo? Então vamos para o livro de Números, certo? Livro de Números, capítulo 20 e versículo 8. Livro de Números, capítulo 20 e versículo 8. Isso aqui foi quando eles estavam no deserto e eles estavam com sede, e Deus falou para Moisés pegar a vara dele e bater na pedra para a água sair da pedra, certo? Aí fala, eu vou começar do versículo 4, só para ter um pouco de contexto, para quem não sabe sobre a história, certo? Esse aqui é o livro de Números, capítulo 20, versículo 4, e fala: E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morreramos aqui? E nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Não é lugar de semente, e nem de figos, e nem de vinhas, e nem de romãs, nem há água para beber. E Moisés e Arão saíram diante da congregação, a porta do tabernáculo da congregação, e caíram sobre seus rostos,
e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha diante dos seus olhos, e ela dará a sua água. E tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Certo? Então essa rocha daí foi Jesus. Como que nós sabemos? A gente vai ver agora o livro de 1 Coríntios, certo? Livro de 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo... A gente pode começar no 1, só para ter contexto. Ou não. A gente vai começar no 1. Esse aqui é o livro de 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 1. Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Agora, a explicação desse versículo aqui é simples. Paulo está escrevendo uma carta, porque isso aqui é uma carta para a igreja de Coríntios, certo? E Paulo está escrevendo a outros israelitas, por isso que eles chama eles de irmãos. E isso aqui é sustentado pelo fato que ele fala: além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e passaram pelo mar. E quem que foi que passou pelo mar com Moisés? Não foi todo mundo igual a igreja cristã fala. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela é escrita por israelitas para israelitas. Então, isso aqui é um dos de muitos preceitos que sustenta isso, certo? E fala, eu vou começar de novo do primeiro versículo. Isso aqui é o livro de Coríntios 10 e 1. E fala: além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, que foi a mana, certo? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Então, isso aí é mais um ponto que Jesus não veio só no Novo Testamento. Ele não viveu só uma vez. Jesus sempre estava na Bíblia, do começo ao fim. Tá entendendo? Ele está em todos os lugares da Bíblia. Ele sempre esteve conosco, né? Aí agora porque agora a gente já sabe que a água espiritual é as leis e os mandamentos, né? E a gente vai voltar para Mateus 3 e 11 agora, né? Esse aqui é o livro de São Mateus 3, capítulo 3 e versículo 11, né? Isso aqui fala: eu realmente vos batizo com a água para o arrependimento. E a água a gente já sabe que é o conhecimento, que é a glória do conhecimento do Senhor, que são as leis e os mandamentos, certo? E fala, seguindo: mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujos calçados não sou digno de carregar cujos calçados não sou digno de carregar. Eles vos batizará
com o Espírito Santo e com fogo. Por isso que hoje em dia as igrejas têm batismo, tem isso e tem aquilo, mas o que acontece? Certo? Uma mulher que é, né, bem dizer, uma prostituta, ou um cafetão, ou um drogado, ou certas pessoas, a maioria, 90% deles, não se repreende, acaba voltando pelo estilo de vida que era antes. Eles não aprendem o arrependimento, não aprendem a palavra, certo? E tudo isso é importante para nós aprender, porque esse realmente é o significado de ser batizado. Tudo bem, você pode ir lá e se afundar debaixo da água e levantar, mas se você não repreender de verdade e ter conhecimento das leis e os mandamentos, como que você vai repreender? Como que você vai fazer melhor se você não sabe melhor? Então, a gente vai para outro preceito agora para explicar um pouco o que é o batismo, né? O que realmente significa o batismo e arrependimento, né? E a repreender, certo? Então vamos para o livro de Atos. Vamos para o livro de Atos 2 e 38. Esse aqui é o livro de Atos 2 e 38. E fala: Então disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, né? Porque a igreja ensina o quê? Que o Espírito Santo é quando você vai lá, pula e canta e dança e fica, né? E fica com o Espírito Santo dentro da igreja. Não, isso aí não é o Espírito Santo, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, certo? O Espírito Santo é quando você retém as leis e os mandamentos e quando você repreende dos seus pecados. Ou seja, você não faz mais aquilo que você fazia, né? Por isso que todo dia a gente tem que repreender, tá entendendo? Porque a gente não é perfeito. No nosso melhor dia, a gente é igual um trapo sujo, tá entendendo? No nosso melhor dia. Então, a gente sempre tem que repreender diariamente, né? E o que é remissão dos pecados, né? Vamos lá, né? Esse aqui é o book de... Desculpa, esse aqui é o livro de Ezequiel 18 e 30. Esse aqui é o livro de Ezequiel, capítulo 18 e versículo 30. E fala: Portanto, eu vos julgarei, a casa de Israel. E não é todo mundo, é Israel, não é os alemão, não é os tal chineses, não é os tal japoneses, não é Ismael, é a casa de Israel. Portanto, eu vos julgarei, a casa de Israel, cada um de acordo com seus caminhos, diz o Senhor Deus. Arrependei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Assim a iniquidade não será a vossa ruína, certo? Então as suas transgressões são as coisas que são contra as leis de Deus. E como que a gente sabe isso, né? Então vamos para o livro de 1 João. Desculpa. O livro de 1 João, capítulo desculpa,
Isso aqui é o capítulo. Desculpa.